Seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável. Vamos continuar falando da pauta que tanto tem interessado, não só para o agro, mas para o mundo todo, a sustentabilidade. E dentro da sustentabilidade não tem como a gente não falar das políticas. As políticas influenciam efetivamente a vida do produtor no campo e o que a gente vai fazer com relação a mudanças climáticas, a agregar valor ao produto brasileiro sustentável, como a sustentabilidade, e é sobre tudo isso que eu converso com o deputado Alceu Moreira. Seja muito bem-vindo, deputado. Olha, Samanta, eu é que agradeço a oportunidade de conversar contigo, é sempre um prazer te reencontrar. Nós sabemos perfeitamente o quanto foi importante nosso convívio no Código Florestal, né? O quanto discutimos sílaba e vírgula do Código Florestal, quantas barreiras a ser vencidas, quantas incompreensões que nós tivemos, quanto tem no Código Florestal marcas de natureza ideológicas que até hoje são contenciosos, que nos atrapalham muito. Mas foi um trabalho feito lá pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que na era eu era membro, não presidente, mas que gerou grandes resultados e colhemos grandes frutos. E é claro, temos muito a fazer ainda, e se nós tivermos a compreensão de como fazer isso, certamente colheremos resultados muito mais robustos. É exatamente o que a gente sempre está analisando. Já foram 9 anos, viu, deputado? Parece que foi ontem, mas foram 9 anos já de Código Florestal, e eu entendo que, embora nós tenhamos realmente muitos... eu digo até que subterfúgios jurídicos, né? Nós temos aí, pessoal, principalmente o Ministério Público, infelizmente, STJ, uma espécie de militância judicial, a gente tem conseguido avançar. E a prova disso, na minha opinião, é a aprovação da Lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, e esses avanços que a gente tem tido como um projeto de lei que está aí na Câmara dos Deputados, para ser votado a respeito do uso do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, no lugar do ADA para a declaração do ITR. Como o senhor vê essa evolução e como é que está o andamento desse projeto? Bom, este projeto, na verdade, vai para a Comissão de Constituição e Justiça em caráter conclusivo, tá? E ele é de relativa simplicidade, embora grande importância, porque, na verdade, ele está excluindo duas ferramentas que servem apenas para burocratizar o processo para chegar no mesmo resultado. Ora, se tu tem o CAR da tua propriedade, por que tu vai ter o ADA, né? Não tem nenhuma necessidade. Além disso, já começamos então a discutir o que é discutir política ambiental de maneira incentivada, levar as pessoas a fazer política ambiental, mas ter reciprocidade por isso. E na nossa legislação, nós já conseguimos colocar na legislação percentuais de incentivo, que pode chegar até 20% na preservação, dependendo dos atos a ser tomados pelos produtores, na grande maioria coisas que já acontecem normalmente, né? Então, eu acho que a lei é um instrumento, uma ferramenta que vai nos ajudar bastante, e assim que for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, eu espero que se possa fazer uso, e quanto menor for a burocratização do agro, melhor, né? O agro é certamente algo que foi concebido para ter muito mais liberdade de ação, tá? Nós precisamos perceber o seguinte: nos últimos 40 anos, nós tentamos de todas as formas construir um país do chão de fábrica, da negociação entre o empresário e o sindicato. Muitas vezes uma negociação cínica, né? Só quem perdia era o próprio operário. Mas quando chegou no final dessas 4 décadas, o novo veio da roça. A inovação, o que é novo, competitivo, qualificado, aguerrido, criativo, audacioso, né, e investidor, é o agro, né? E o agro não merece ter no meio da sua produção esse tipo de sócio oculto que não serve para outra coisa senão burocratizar. Já não chega esse pessoal do Judiciário, do Ministério Público,
que parece que esta leva que saiu da universidade saiu só formado por esquerdopata, porque eles são incapazes de ler as páginas do código que nos ajudam, né? Eles só lêem o que nos atrapalha o tempo inteiro. Quer dizer, o cidadão, de repente, acha que a questão da Mata Atlântica tem que suplantar o Código Florestal. Então, ele não é capaz de fazer a conta que estados como Catarina, no meu Rio Grande do Sul, Espírito Santo, vão ficar completamente inundados. Quantas pessoas vão ficar com dificuldade, quantos passaram fome, quantos ficaram com a sua propriedade sem utilização. Para eles, nada disso importa, desde que eles tenham condição de fazer vencer seus conteúdos ideológicos. É, na verdade, uma cegueira raivosa e incompreensível, tá? Nós, durante muito tempo, nos preocupamos em construir argumentos, textos, para fazer a contraposição a isso, né? E agora compreendemos definitivamente que nós temos que discutir política ambiental de maneira proativa. Nós não vamos discutir nos fóruns europeus aquilo que os europeus querem discutir conosco. Nós vamos discutir o que nós queremos propor na discussão, né? Se alguém tem condição de propor ao mundo um selo verde, somos nós. Então vamos propor o modelo de selo verde e eles que acompanhem as exigências do selo verde que nós somos capazes de produzir, né? Eu não sou obrigado, ela está dando desculpa porque o irlandês tem a carne 20 vezes mais cara que a nossa e, portanto, eu tenho que dar desculpa disso ou daquilo. Não, pelo contrário, eu faço uma agenda ambiental positiva, estabeleço uma legislação internacional que seja para todos cumprirem. O Brasil cumpre sua parte, portanto, faz jus a ter o selo verde, e os outros que não conseguirem cumprir que respondam por isso. Então, esta é a questão que nós temos que fazer. A questão do ADA pelo CAR é uma ferramenta simplíssima, né? Porque os dois são atos declaratórios, não tem nenhuma modificação. Por que tu vai fazer um sobreposto ao outro? Não tem nenhum fundamento. Pessoas pagando ITR sobre terra que ele não pode produzir, não pode utilizar, né? O próprio Estado criminaliza se fizer a utilização da terra, mas ele tem que pagar tributo sobre a terra que ele não usa, né? E ele não tinha condição de demonstrar isso. Com o CAR, ele tem condição de demonstrar isso por centímetro. Então não há necessidade de pagar, com certeza não. Não, com certeza, essa explanação, essa sua visão aí, eu diria, generalizada dos nossos sistemas de produção e do que o pessoal lá de fora dita para a gente, é muito clara, é muito objetiva, por isso que eu também sempre gosto das nossas conversas. Eu quis trazer esse tema do ADA pelo CAR, até porque a gente percebe o tanto que a gente precisa mexer em coisas que nem precisaria, porque para mim é uma coisa assim tão normal, que a gente precisa fazer uma lei para substituir, para que haja o uso de uma ferramenta tão mais eficiente, com tanto mais detalhamento, mas tem que fazer uma lei para que possa substituir o CAR pelo ADA. E essa carona que veio o incentivo do desconto de 2% para cada ato sustentável, para chegar até 20%, num estímulo de práticas sustentáveis, eu entendo que é exatamente o medo do pessoal lá de fora, viu, deputado? O senhor falou, quem tem que ditar para eles somos nós, não o contrário, quem tem condição somos nós. Mas aí, se a gente coloca todas as nossas práticas ambientais, reserva legal, área de preservação, todas as tecnologias que nós temos usado, plantio direto, sistemas de integração, bioinsumos, toda a parte que nós temos de reciclagem, a maior do planeta. Se a gente coloca essa régua, é alta para que eles sigam. Será que não há, de fato, uma leitura dessa visão de fora, desse sistema tão difícil de seguir do Brasil, por isso que a gente tem tanto combatente lá fora? Não, Amanda, deixa eu dizer o seguinte, nós estamos tratando, e é bom que a gente deixe claro isso, né? Nós estamos tratando de um corpo multilateral, tá? E esse corpo multilateral, para cada face, reflete num determinado tempo, numa determinada circunstância, um interesse. Em alguns momentos, este problema é ambiental, no outro ele é comercial, no outro ele é científico, né? No outro ele é jornalístico.
Bom, tem vários fatores que despertam isso. E não adianta nós ficar chateado, ficar emburrado com isso, achando que não devíamos ter, que estão ofendendo. Não há sinal de ofensa. Então é o seguinte, nós tínhamos programado e infelizmente ficamos com a Câmara dos Deputados por bastante tempo gessada com o senhor Rodrigo Maia, que transformou a Câmara dos Deputados numa ditadura de minoria. 130 deputados, comandado por Jandira Fegali e Orlando Silva, que diziam o que nós tínhamos que fazer. Tá? Porque nós tínhamos programado uma reunião a partir da Embaixada Brasileira na Inglaterra, em Londres, nós queríamos fazer um debate sobre o Parlamento Europeu e discutirmos, então, uma legislação ambiental mundial. Nós queremos discutir um código de comportamento ambiental que sirva para o mundo. Digam para nós o que nós temos que cumprir, desde que vocês cumpram também, e vamos escrever este texto. Mas não me permita sentar na sala como inquirido, tá? Para alguém só me questionar o que interessa e eu ter que responder o que ele quer ouvir. Tá? Então essa é uma estratégia que tem que ser feita. Para isso, nós começamos a construir ferramentas. Uma ferramenta importante foi pegar a nossa Apex, que era uma instituição completamente voltada à indústria, e colocar uma diretoria do agro na Apex. Hoje a Apex tem recurso suficiente para poder bancar esse tipo de discussão em qualquer fórum mundial. Por exemplo, se nós tivéssemos situação normal, estaríamos certamente neste momento no mundo árabe, em Dubai, fazendo essa grande pauta, tá? Porque agora nós temos condição de, junto com as embaixadas, junto com a Apex, que une o setor produtivo exportador dos mais diversos setores, as instituições privadas, junto com o Ministério da Agricultura e o Ministério do Exterior, e se apresenta como a voz do Estado brasileiro. Diz para as pessoas o que nós pensamos sobre tudo e mostra a realidade sobre isto. A diferença é que quando nós formos fazer esse debate, a proposição do debate será nosso. A pauta será uma pauta proposta por nós. Então saímos do campo defensivo e vamos para o campo franco, o campo propositivo. Não precisa ser revanchista. Não tem que estar lá querendo achar culpado. Como é que eu vou querer achar culpado? Tu quer mesmo que um cidadão francês, né, que estava lá em Toulon produzindo frango, e ele agora tem que deixar de produzir o frango porque o frango brasileiro chegou na prateleira de Londres, e tu quer que ele fique sorrindo para mim e me dando abraço? Ele está completamente indignado. A Irlanda, os irlandeses falam, se nós fizermos o Tratado do Comércio Comum Europeu, com o Mercosul, e a carne brasileira chegar na Irlanda do Norte nos próximos 5 anos, o nosso rebanho simplesmente é sublimado, desaparece. Você tem noção do que é isso numa economia? O quanto isso é mal para eles, o quanto é complicado para eles. Então a gente tem que ficar do outro lado e conceber isso. Né? O mercado é algo dinâmico, altamente competitivo, mas isso não dá para ficar o tempo todo jogando na defensiva, dizendo que nós temos razão, tratando com vindita e com raiva, porque nós perdemos a nossa capacidade de construir inteligência estratégica. E a inteligência estratégica está exatamente nesses processos que eu falei agora. Embrapa, a Apex, as instituições privadas, a nossa imprensa. Nós temos que ter clareza da proposta e propor fóruns. Nas 20 feiras alimentares mais importantes do mundo, o Brasil tem que propor o grande debate da pauta ambiental. Eu senti que nessa participação da ministra aí na cúpula dos sistemas alimentares, ela deu esse recado, eu achei que foi muito significativa a participação. Pois é, Samantha, a Tereza, na verdade, tem sido uma pessoa completamente muito além do que nós esperávamos, né? Muito além, né? A Tereza, na verdade, consegue fazer a alta política
como se estivesse numa pequena cozinha, né? Ela faz isso com absoluta simplicidade, ela põe o tempero na hora certa, na hora que ela quer, ela serve com o sabor que ela quer, ela não precisa gritar com ninguém, absolutamente nada, mas ela vai conseguindo os espaços. Quando eu tive na presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, a gente tentou fazer uma jogada combinada, Samantha, que era mais ou menos da sustentação política, né? A voz política que o agro precisava para a Tereza Cristina. Então isso era complementar. Aquilo que poderia obrigá-la a entrar em atrito, nós não permitiríamos, fazíamos antes de maneira política. E foi com esta construção que construímos muitas coisas. Mas não construímos só a questão da imagem ambiental, modificamos definitivamente uma questão chamada crédito, Samantha. Crédito. O que era a figura do crédito para nós no agro brasileiro? Um banqueiro com chapéu muito fino, bem encasacado, bem engravatado, sentado numa cadeira, com carpete aveludado, e um coitado de um colono com chapéu de palha furado, pedindo, por amor de Deus, me empresta uns trocados a qualquer preço. Isso não é crédito, tá? Crédito precisa ter duas matrizes fundamentais que tem que ser trabalhada. O menor risco, porque isso é de fundamental importância, o menor risco, ter a capacidade de receber, tá? E informação. As pessoas precisam ter profunda informação sobre o crédito. Emprestar dinheiro não precisa ser escondido de ninguém, absolutamente de ninguém. E isto nós acabamos aprovando a lei do agro, todos sabem a resistência que ainda tem até hoje, né? Tem coisas que até Deus duvida. Tu vai lá naquele Banco Central, conversa com o nosso querido presidente, Samantha, e ele, uma rica criatura. Só que na sala de baixo, o burocrata do Banco Central é um cidadão empedernido que acha que o Banco Central é tão dele que quando ele sair de férias tem que levar o muro junto para ficar do lado de dentro. Tá? E nós temos que vencer isto. Agora trabalhamos o FIAGRO, a possibilidade de entrar no sistema de financiamento e o recurso para financiar o agro brasileiro vindo dos fundos. Com riscos calculados, um ambiente absolutamente maduro, muito bem construído e bem feito. Ah, mas isso tu aprova e no dia seguinte funciona? Não, claro que não. Nós temos um hábito, uma cultura centenária do cidadão ir no banco. Imagina, nós tínhamos há pouco tempo uma taxa Selic de 2%. E o Banco do Brasil, o banco público, cobrava 8% de spread. 8%! Mas, meu Deus, 8% para que é que estão cobrando? Não, é que 8% é porque nós temos que fazer aqueles papéis. Manusear papel, assinar papel, ler contrato, fazer não sei o quê, passa nisso, passa naquilo, cobra 8%. Então é o seguinte, o Estado brasileiro, à custa da população, do tributo, financia dinheiro a 2%. E o Banco do Brasil, para ser mero repassador, cobra de serviço 8%. Ah, não é só isso, não. Ele exige também que no médio produtor tem um projeto feito por um agrônomo, por um escritório, para dizer, dizer que a propriedade tem assistência técnica. E esse cobra 2% do valor do financiamento. Pasmem, quando esse projeto volta para o banco cobra 0,5% para ler o projeto. 0,5%. Então ele tinha 8 de spread, agora já está em 10,5%. Então eu já estou com 13,5%. No meio dessa história, o banco quer cobrar o seguro até da sogra falecida, né? Então o dinheiro chega no cidadão a 17%, e este era um empecilho enorme para nós conseguir fazer com que o pequeno e o médio produtor, o cidadão que não está no Pronaf, não é grande produtor, não está na trade, ele ficou atrasado durante 20 anos nesse processo de produção. Nós temos que incluí-lo no processo de crédito. Ora, se nós tivermos um processo pelo CAR, com informações absolutamente transparentes, cristalinas, se todo banco, quando for emprestar dinheiro para alguém, sabe todo o lastro de crédito que esse cidadão tem, se esse valor de garantia de credibilidade, de integridade,
se valorizarmos os recursos hídricos para evitar os riscos da não produção, qualquer coisa que tu reduzir risco, tu vai reduzir o tamanho do crédito. Então, esses dois fatores, crédito e a questão ambiental, transformam o agro brasileiro com alta competitividade. Poderia se dizer, mas é só isso? Claro que não, com certeza não. Faz 12 anos que eu estou, vai para 11 anos que eu estou no Congresso, tá? E nos 11 anos, todos os anos eu tive que repor o dinheiro da Embrapa, porque todos os anos o sábio, gênio da economia, senhor Paulo Guedes e todos os outros, tiraram o dinheiro da Embrapa porque diz que pesquisa não é importante. Tem que ir lá e repor. Ao invés deles duplicar, triplicar a pesquisa. Ao invés de triplicar a pesquisa. Apagão CNPq, né? Não é importante pesquisa. Não é. Importante não é isso. Importante é financiar banqueiro. Isso é muito importante. Tá? O gênio. Mas aliás, eles passaram. Não, desculpa lhe interromper, só para dar esse gancho. A gente fala do crédito, da evolução do crédito, e outra, hoje o banco tem concorrência, né? O produtor pode emitir uma CRA, uma CRI, uma LCA, uma LCI, ele pode ir ao mercado de capitais, porque ele não precisa mais estar atrelado ao banco. Isso foi uma libertação da produção brasileira. E a gente espera que isso aconteça do ponto de vista ambiental, no sentido de que essa sustentabilidade, que aumenta o meu custo de produção, vire diferencial de preço lá fora agora, que é a lei do pagamento por serviços ambientais. Eu vejo essa evolução... Sim. Não, por favor, mas aí é só esse gancho. E a gente precisa da pesquisa, né? Não é só isso. A gente precisa dessa tecnologia que a Embrapa nos traz. Mas não é a Embrapa. Nós, na verdade, tínhamos que estar com o governo, com a Embrapa, e ver toda essa meninada de guarda-pós brancos das mais diversas universidades, com biologia, com o curso de direito, com o curso de agronomia, com o curso de veterinária, com biotecnologia, com qualidade genética. Nós tínhamos que estar com eles com os pés no solo. A Embrapa devia ser o grande celeiro para que essas pessoas saíssem lá da Unicamp e fossem botar os pés no chão numa lavoura do Pará. Nós queríamos esse Brasil como se de uma hora para outra pousasse um bando de garças em todos os lugares, tapado de guardapó branco em todos os lugares, formando pessoas com os pés no solo. Ao invés de nós estar discutindo isso, startups sendo produzidas em todos os cantos, soluções em todos os cantos, homenagear e privilegiar talentos, qualidade, profundidade intelectual, academia, dedicação, pesquisa, ao invés de estar fazendo isso, todo ano tem que ir lá para repor o dinheiro da Embrapa, porque os gênios da economia acham que a Embrapa não precisa desse dinheiro, porque ela está pagando salário para alguém. Ora, se a Embrapa paga salário para quem não deve, corrige a gestão da Embrapa, mas não sacrifica a pesquisa, porque senão tu dá o tiro no homem errado. Não, exatamente. Se a gente junta tudo isso, é uma receita que não tem como não acabar em sucesso, e aí com certeza a gente é ameaça para o mundo, mesmo com todas essas dificuldades, deputado, o tanto de coisa que a gente já inovou aqui no Brasil, né? Bem, nós temos 3 minutinhos, eu queria falar agora no finalzinho a respeito do seguinte: ainda tem projeto de Lei Geral de Licenciamento Ambiental, passou na Câmara, foi para o Senado, queria saber como é que a frente está acompanhando isso. E, por fim, a sua expectativa com relação, que aí não tem jeito, a pagamento por serviço ambiental. A gente vai conseguir implementar isso no Brasil, né? Nós vamos conseguir implementar o pagamento por legislação ambiental no Brasil? Com certeza vamos, é uma consequência que vai acontecer logo depois. Nós vamos conseguir aprovar a lei dos defensivos, né, alimentos com defensivo, nós vamos certamente poder usar a molécula adequada, que é de grande importância. Nós vamos aprovar a legislação ambiental no Senado, estamos trabalhando muito isso, porque agora, diferente de antes, nós não temos, pelo menos na casa, lá no Senado ainda tem, o Rodrigo Pacheco ainda é um office boy de gravata muitas vezes, né, fica lá se fazendo de maestro urbano, né, e não quer aprovar, mas nós temos muita força no Senado, então
Então, nós vamos acabar aprovando isso. Então, tem um conjunto de legislações do agro que são facilitadores da produção. Mas tem que se chamar a atenção para algo que é fundamental, que é a liberação dos nossos materiais genéticos, por exemplo, com relação ao milho, que tira a média de produção de 112 saco por hectare para 150. Esse material está disponível e nós não podemos continuar nos queixando como se alguém não permitisse, quanto essa ferramenta está na nossa mão. O Brasil precisa quebrar a barreira dos 150 sacos por hectare da média de milho, porque senão nós não teremos como abastecer os mercados de carnes que nós somos responsáveis e conquistamos a duras penas. Muito bem, sempre uma aula, deputado Alceu Moreira, muito obrigada. Sempre que quiser, o Espaço da Ação Sustentável está aqui, Terra Viva, Agromais, Grupo Band, nós somos todos aí pelo Brasil e esperamos sempre a sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigado, Samanta. Um abraço para todos vocês. Foi um grande prazer em te ver. Um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando. E a luta continua. Não dê folga um minuto, né? Em qualquer momento que tu descansar, os nossos adversários estão do outro lado, querendo fazer o mal para o Brasil. O exército enorme do Brasil de vira-latas pode estar mais silencioso, mas continua vivo. Boa mensagem, um grande abraço. Tá bem? E a você que acompanhou a Ação Sustentável comigo, até a semana que vem. Muito obrigada.